Se voltarmos muitos e muitos anos no tempo, vamos identificar que desde os primórdios o movimento faz parte da vida dos seres humanos. A divisão de tarefas e funções acontecia muito tendo em conta do biotipo das pessoas, sendo os homens aqueles que normalmente ficavam responsáveis pelas caças e demais atividades que exigissem vigor físico, e as mulheres pelas atividades que envolviam maior resistência física, como as plantações, cuidados com os espaços sociais e familiares. Essa lógica de funcionamento das sociedades mais primitivas foi sendo modificada ao longo dos anos. Veio a tecnologia, com ferramentas e sistemas inovadores para as tarefas cotidianas. No entanto, por algum tempo, e talvez para algumas pessoas até hoje, a essência dessas práticas permaneceu as mesmas. Acreditava-se que, por conta das habilidades físicas e fisiológicas dos corpos de homens e de mulheres, existiam esportes específicos para cada um desses públicos, ou seja, esportes para homens e esportes para mulheres. Entre os esportes que acreditavam ser os mais indicados para as mulheres, estavam aqueles que tinham movimentos sutis, que não provocavam suor em excesso e nem tinham contato direto com as adversárias. Isso foi levado tão a sério que passou a ser parte de uma política pública de esporte proposta no governo Getúlio Vargas, no artigo 54 do Decreto de Lei nº 3.199 de 1941, está escrito: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Esse decreto foi implementado no ano de 1965, dizendo que às mulheres não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, halterofilismo e beisebol, e finalmente foram revogados em 1979. Olhando para o universo dos esportes hoje, tudo isso não parece ser um grande absurdo? Mesmo com essas leis proibitivas, as mulheres praticavam essas modalidades esportivas de forma recreativa e com pouco vislumbre de se profissionalizar. Isso sem dúvida interferiu e influenciou no cenário atual das mulheres nos esportes. Os campeonatos e competições em categorias femininas também foram aos poucos sendo incorporados. Isso tudo não é coisa do século passado não. Veja o exemplo do boxe feminino, que só foi incluído no programa dos Jogos Olímpicos no ano de 2012. Entretanto, vejam bem, isso não quer dizer que não se aplicava boxe aqui ou em qualquer lugar do mundo. E vejam essa história interessante. Em 1967, na Maratona de Boston, numa época em que as pessoas acreditavam que as mulheres não eram capazes de correr longas distâncias, Kathrine Switzer se inscreveu utilizando suas iniciais para que os organizadores nem desconfiassem que era uma mulher. A corredora foi identificada durante a realização da prova e tentou ser contida. No entanto, Kathrine conseguiu completar a corrida e entrou para a história como a primeira mulher a correr uma maratona. Ainda levaria mais 5 anos para que as mulheres pudessem oficialmente participar da Maratona de Boston. Pois é preciso reconhecer as histórias das mulheres nos esportes para compreender o cenário do esporte praticado por mulheres do presente. Olhando para trás, vemos que muito já foi conquistado, mas ainda se tem velhos conceitos e pensamentos limitadores a desconstruir. A luta por espaços e igualdades dentro do campo esportivo é o que vem fazendo inúmeras mulheres talentosas pelo Brasil afora. Por isso, pesquise, estude, apoie e valorize muito as mulheres esportistas que você conhece e também a trajetória esportiva daquelas que vieram antes de nós. Não custa lembrar, lugar de mulher onde ela quiser.